No pensamento de Claude Lévi-Strauss, o nascimento da linguagem representa o momento de gênese do espírito, aquele momento primordial no qual a humanidade rompe com a natureza e instaura o império da cultura. No pensamento do antropólogo, a linguagem não emergiu de uma forma gradual ou tateante, mas surge de modo súbito e total, como se fosse uma explosão de sentidos que confere significado ao universo inteiro, antes mesmo que o conhecimento pudesse detalhar os seus mecanismos internos. Esse salto ontológico cria uma simetria fundamental entre a sincronia do significado e a diacronia do saber, gerando o que o autor denomina como uma sobreabundância do significante em relação ao significado. O espírito humano, habitando esse excesso, se vê obrigado a criar estruturas que organizem o real, transformando o fluxo da experiência num sistema de signos inteligíveis onde a mente possa repousar. A natureza, sob o olhar do estruturalismo de Lévi-Strauss, deixa de ser um dado biológico bruto para se converter num reservatório de metáforas, de oposições, de binarismos que o pensamento utiliza para se pensar a si mesmo. O espírito não é um espectador passivo do mundo, mas algo que projeta sobre a vastidão da natureza as linhas de força da sua própria lógica interna, que estabelece correspondência entre, não sei, o voo das aves e o destino humano, que entre o ciclo das estações e as leis do parentesco. O pensamento selvagem, usando o termo de Lévi-Strauss, com o qual, apenas para deixar claro, não concordo com o selvagem, mas para facilitar o entendimento do texto dele, vamos usar esse termo. Com sua lógica do concreto, opera através das qualidades sensíveis das coisas, utilizando a biodiversidade como se fosse um alfabeto no qual ele cria sua gramática social e moral. Nesse cenário de gênese dos símbolos, a distinção entre o eu e o outro vai desvanecendo em favor de uma unidade profunda onde o inconsciente atua como mediador universal. O inconsciente de Lévi-Strauss não é o repositório freudiano de pulsões e traumas, mas é a própria estrutura de leis que rege a função simbólica, uma matriz de relações que permanece idêntica em todas as latitudes e épocas. Essa base comum que permite a comunicação entre culturas distantes e a tradução dos mitos, pois sob a diversidade das formas existe uma mesma ordem e harmonia que define a essência humana no pensamento de Strauss. No povo Kuna, por exemplo, o nascimento de uma vida pode se transformar num drama épico onde a vida e a morte duelam na obscuridade do corpo feminino. Quando o parto se torna um obstáculo intransponível, uma muralha de dor que o corpo não consegue atravessar, o xamã é convocado como um mestre de narrativas. O xamã traz consigo o Mu e Gala, o caminho de Mu, uma canção que é uma epopeia mítica e ao mesmo tempo um mapa anatômico. A parturiente encontra-se envolta nas vestes quentes da doença, um estado de desordem ontológica onde sua alma vital, o Purba, foi capturado por Mu, a força primordial responsável pela formação do feto que acabou por usurpar o controle da vida. O xamã opera sem o contato das mãos. A ferramenta dele é a palavra, o canto, o fumo do tabaco, que cria uma zona de umbral entre o visível e o invisível. O canto descreve uma jornada heróica através de uma paisagem que funde a fisiologia humana e o mito. O útero é transfigurado em vales, montanhas, mansões povoadas por espíritos e feras. Cada verso do canto funciona como se fosse um feixe de luz que ilumina o caminho das estatuetas de madeira, os nuxus que o xamã envia em socorro da alma aprisionada. A doente, ao ouvir a descrição minuciosa do seu próprio sofrimento transposto numa escala cósmica, começa a integrar esse caos e encontrar alguma ordem de sentido. Essa manipulação psicológica do órgão doente revela a verdade de que o corpo humano é habitado e constituído pela linguagem. O canto xamânico fornece à mulher uma gramática para compreender a sua dor, para transformar essas sensações inefáveis em episódios de uma luta maior, de uma luta cósmica sagrada. Existe, então, para Lévi-Strauss, uma homologia estrutural entre o cosmos narrado e o corpo que sofre, onde cada movimento das estatuetas em direção à mansão de Mu corresponde a uma contração, um relaxamento.
A eficácia simbólica se manifesta no instante que a estrutura do rito e a estrutura fisiológica entram em ressonância, permitindo que a parturiente reviva sua dor dentro de uma moldura inteligível, convertendo o sofrimento biológico num triunfo cósmico do espírito. O xamã, assim, assume a posição de um herói que penetra nos abismos, nos locais mais profundos e, liderando um exército de luz, consegue resgatar a vida aprisionada. Ele se torna, assim, nesse instante, nesse processo, um protagonista de um conflito que oscila e borra as fronteiras entre a biologia e a transcendência. E justamente nesse limiar surge a cura como uma transposição quase que alquímica entre planos onde o mito coletivo fornece alguma chave para reorganizar o sofrimento privado da pessoa ferida. A eficácia simbólica, como concebida por Lévi-Strauss, reside na capacidade de ser uma estrutura narrativa capaz de induzir modificações diretas no plano fisiológico e bioquímico do ser. A pergunta sobre como a palavra consegue atravessar a fronteira da mente e atuar sobre o corpo encontra respostas, então, na harmonia das relações estruturais. O mito aparece em Lévi-Strauss não como uma mera descrição da realidade, mas como uma operação mental que reorganiza as representações e acaba assim forçando o corpo a seguir o novo padrão estabelecido pela linguagem. O doente, no ritual, aceita uma linguagem que lhe permite expressar o inexpressável e é nesse ato de nomeação que ele consegue ser curado. O processo de cura, então, segue um fluxo descendente, do mito social para a representação mental e da representação mental para a resposta orgânica do corpo. Quando o xamã descreve a vitória sobre Mu, a parturiente não só compreende uma história, mas ela experimenta também essa história e a resolução de um conflito estrutural. A analogia estrutural atua como uma ponte entre ordens distintas da realidade, mas que para Lévi-Strauss demonstra que o espírito e a matéria são partes do mesmo sistema monista, onde a informação rege a forma. Lévi-Strauss vislumbra um futuro em que a antropologia e a bioquímica se encontrariam, revelando as bases dessas transformações simbólicas. A intuição do autor, talvez a gente pode pensar como antecipando as descobertas sobre o efeito placebo ou a neurobiologia da empatia, sugerindo que o cérebro humano é um processador de símbolos que utiliza a linguagem para modular o funcionamento do corpo. O xamã, assim, ao manipular os símbolos, estaria operando sobre o software, por assim dizer, da vida, mas ao mesmo tempo colocando comandos que modificariam ou influenciariam o hardware, a parte biológica. E essa eficácia, claro, não depende da verdade empírica dos seres invocados, mas fundamentalmente da fé coletiva e da coerência interna do sistema simbólico. Se a comunidade, se o curador, o xamã e o paciente compartilham do mesmo universo de significações, o símbolo se torna uma força física tão real quanto a qualquer outro elemento material. A cura, assim, é um evento social, porque representa o retorno do indivíduo desgarrado ao seio da comunidade e da ordem cultural, onde cada dor possui algum nome, alguma narrativa e cada sofrimento possui um propósito. Ao traçar o paralelo entre o xamã, a figura do xamã e a figura do psicanalista, Lévi-Strauss revela uma simetria invertida que ilumina os dilemas da alma nas diferentes civilizações. Ambas as práticas do xamã e do psicanalista se fundamentam na aberração, no processo de reviver um trauma ou um conflito dentro de um ambiente seguro para liberar essa carga afetiva, essa energia psíquica que intoxica o paciente. Contudo, as rotas de acesso a essa libertação divergem, claro, radicalmente. No xamanismo, o curador é o orador ativo que fornece o mito pronto, enquanto que na psicanálise o analista é o ouvinte silencioso que permite ao paciente escrever sua própria mitologia privada. O xamã empresta sua voz ao doente, inserindo numa narrativa cósmica que já pertence a todos, enquanto que o psicanalista exige que o sujeito encontre sua voz única em meio ao silêncio do consultório. No ritual Kuná, que a gente viu, a parturiente é passiva na produção do mito, mas ativa na sua execução orgânica. No divã ocidental do psicanalista, o paciente é o arquiteto do seu mito, lutando para dar sentido a fragmentos de memória e desejos que o assombram. Essa diferença da agência do sujeito reflete o abismo de diferença entre uma cultura da totalidade e uma cultura da individualidade,
A nossa, onde o fardo da significação recai inteiramente sobre os ombros do sujeito solitário. Jacques Lacan, influenciado por essas ideias, reinterpreta o mito individual do neurótico como uma tentativa de resolver impasses insolúveis através da linguagem. O inconsciente, estruturado como linguagem, Lacan, busca incessantemente a harmonia entre o significante e o significado, e o analista atua como o lugar do outro, o espelho onde o sujeito pode finalmente ler a sua própria mitologia ou história. A eficácia do tratamento psicanalista reside na capacidade de transformar o real traumático num discurso simbólico, permitindo que o monstro da angústia, do trauma, do desejo indomado seja enredado numa trama de palavras. Entretanto, o analista ocidental enfrenta um desafio que o xamã não conhece, o da erosão dos mitos coletivos. Numa sociedade fragmentada, o psicanalista deve ajudar o paciente a construir um sistema de sentidos a partir do nada, sem o apoio de deuses ou de uma cosmogonia partilhada. A cura moderna é uma odisseia sem mapa e sem destino, uma busca por um porto seguro num mar de significantes que flutuam sem nenhuma base ou âncora. O xamã e o analista são assim, cada qual ao seu modo, guardiões da estrutura, buscando restaurar a integridade de um espírito que se perdeu na sua própria história. Se o xamã, assim, é o mestre que integra o extraordinário no cotidiano, a gente pode pensar o esquizofrênico como a ruptura trágica desse cotidiano. Na leitura de Lévi-Strauss, a loucura pode ser compreendida como um estado de desequilíbrio onde o indivíduo possui uma pletora de significantes, mas que não consegue encontrar ancoragem em nenhum significado consensual. O esquizofrênico habita um universo onde tudo significa excessivamente, mas onde nada é capaz de comunicar algo. Suas visões, seus delírios são mitos sem nenhum povo, são narrativas solitárias que não possuem nenhum grupo social. A diferença fundamental entre o xamã e o esquizofrênico não reside na natureza de suas experiências internas, mas na sua relação com a estrutura coletiva. O xamã, mesmo nos estados mais extremos de transe, ainda permanece ancorado no sistema de símbolos que a comunidade valida. Ele continua sendo um herói reconhecido que viaja a outros mundos, que busca espíritos e traz benefícios à tribo. O esquizofrênico, por outro lado, também é um viajante, mas que perdeu o caminho de volta. É alguém perdido no mar de signos que se tornaram estranhos e ameaçadores tanto para ele, mas fundamentalmente, pensando numa questão social, para os outros. Em muitas culturas tradicionais, o que nós chamaríamos ou classificaríamos como patologia pode ser visto como um chamado, como uma iniciação que, se devidamente guiada, poderia conduzir à função xamânica. A loucura, nesses contextos, é um evento de sentido, de um sinal que o indivíduo foi escolhido para mediar o contato com o invisível. No mundo moderno, claro, a ausência de uma moldura ritual ou mitológica para o extraordinário condena o esquizofrênico ao isolamento clínico, onde suas produções simbólicas são lidas como sintomas de uma falha e não como resquícios de um mito que quer alguma forma. O esquizofrênico vive um mito no plano do real, sem a proteção mediadora do símbolo, transformando sua existência num enigma insolúvel para todos. Ele é o avesso do curador. O esquizofrênico encontra apenas abismos e labirintos, no local onde o xamã constrói algumas pontes e caminhos. A tragédia, talvez, da esquizofrenia na modernidade seja sua esterilidade social. O fato de ser um sofrimento que não gera nenhum tipo de beleza, nenhum tipo de ordem, nem significado. É apenas a solidão de um espírito que fala uma língua que só ele consegue ouvir. Um dos conceitos assim mais sublimes de Lévi-Strauss é o de significante flutuante, que ele vai exemplificar com termos como mana, manitou ou hal. Esses termos têm um valor simbólico zero, uma quantidade indeterminada de significação que permite ao pensamento operar apesar das lacunas do conhecimento e das contradições do empírico. O espírito humano, confrontado com o universo que ele pode significar integralmente antes mesmo de compreendê-lo, cria esses recipientes vazios de sentido que permitem ser preenchidos por quase qualquer significado. O significante flutuante
É assim a ponte entre a finitude do saber humano e a infinitude das possibilidades do mundo, uma ferramenta para lidar com o inefável e com o extraordinário. Ele funciona como uma carta coringa da linguagem, garantindo que o sistema simbólico nunca se feche, mas que o pensamento possa continuar operando sua tarefa eterna de classificação. Para o xamã, termos como mana são operadores que permitem a conexão entre o visível e o invisível. Contudo, para o esquizofrênico, esse excesso de significantes se torna uma fonte de terror. Quando os significantes se soltam de suas amarras sociais e começam a flutuar livremente, o mundo se torna aberto demais, assustador demais a qualquer interpretação, perdendo a estabilidade que a cultura garante, pelo menos na nossa, num nível mínimo. O delírio paranoide é muitas vezes uma tentativa desesperada de fixar esses significantes flutuantes numa rede de certezas, mesmo que essa rede e essa certeza seja terrível e persecutória. A magia e a arte também habitam esse espaço de superabundância do símbolo, locais onde a mente se permite brincar com as formas para criar novas realidades. O xamã utiliza essa liberdade para construir uma cura, onde os significantes flutuantes são postos a serviço da vida. O pensamento selvagem, na sua profunda sabedoria, compreende que o universo é maior que o nosso entendimento e que precisamos de símbolos vazios para acolher o mistério do ser. A antropologia de Lévi-Strauss é talvez, num aspecto, uma celebração da inteligência estética do ser humano. Ao analisar o, entre aspas, pensamento selvagem, o autor desmente a ideia de que as sociedades tradicionais operam num estado de confusão mística ou pré-lógica. Mas, pelo contrário, ele coloca um rigor taxonômico e uma sofisticação intelectual nesse tipo de pensamento que rivaliza com as ciências mais avançadas do Ocidente. O totemismo, por exemplo, é apresentado como um sistema simbólico de uma complexidade gigantesca, que utiliza as diferenças observadas entre as espécies animais e vegetais como modelo lógico para organizar as relações sociais e os preceitos morais. Ao reconhecer a complexidade do pensamento selvagem, entre aspas, Lévi-Strauss rompe com o etnocentrismo e o evolucionismo social, propondo uma visão onde a humanidade é uma só, compartilhando da mesma estrutura que Lévi-Strauss propõe, variando apenas nos materiais que utiliza para expressar as mesmas leis universais, que era o que ele tanto buscava. A loucura e a cura, sim, são produtos de uma mesma estrutura, que diante do inefável, do incognoscível, do abismo, do nada, escolhe tecer alguma rede de símbolos, diferenciando-se assim, talvez apenas em quais símbolos ou na ancoragem dos símbolos. O xamã e o esquizofrênico, assim, compartilham de uma estranha e profunda irmandade e nos lembram de que somos sempre seres feitos de palavras e que a nossa saúde, seja qual for a acepção da saúde, depende da harmonia entre o que sentimos e o que podemos dizer. O xamã e o esquizofrênico são, talvez, em uma última instância um pouco forçada, os dois polos da nossa condição humana, mostrando a possibilidade da maestria sobre o invisível e também sempre o constante risco de sermos devorados por ela. A cultura é a ponte que permite essas travessias, os locais onde os símbolos encontram pátria, que encontram alguma paz. E acho que é o desejo de quem lê Lévi-Strauss poder absorver um pouco dessa capacidade do xamã de encontrar as palavras certas para guiar nossos espíritos de volta ao lar, de celebrar a riqueza de um espírito que permanece imortal e sagrado, mas que quando não encontra uma rede onde se possa apoiar, sempre corre o risco de cair no mais completo isolamento e incapacidade de se expressar.